vieste a este santo lugar, ó Deus, para ouvir a Tua voz, para ser alimentado com a porção da Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha estar sobre os nossos corações. Eu repreendo em nome de Jesus toda falta de entendimento, todo ladrão de palavra. Eu repreendo, ó Deus, no mundo espiritual, toda batalha espiritual que impeça o Teu povo de entender e compreender a Tua palavra. Já foi louvado, ó Deus, o Teu nome. Preparemos-nos os nossos corações para que a Tua semente seja semeada em nossas vidas. Seja conosco. É o que te pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Os irmãos podeis assentar em nome de Jesus. Não esteja desatento com coisa alguma. Paulo Henrique. É para prestar atenção na palavra. Olhamos aqui na palavra do Senhor, onde nós fizemos a leitura. O Senhor, usando o profeta Natã, que diz para Davi, servo de Deus, a qual Deus escolheu para que pudesse fazer a sua obra. Nós olhamos que Davi, ele não tinha a linhagem de rei para governar. O que ele fazia? Cuidava das ovelhas do curral do seu pai. Mas Davi, ele tinha um coração voltado para Deus. E esse coração que era dedicado a Deus, chamou a atenção de Deus, mesmo ele estando cuidando das ovelhas do seu pai, mesmo não tendo a linhagem do rei, mesmo não tendo sangue real, mas o Senhor, Deus, escolheu Davi para ser rei e reinar. Por que Deus escolheu Davi? Porque Davi era um servo adorador. Ele tinha comunhão com Deus. Ele adorava e engrandecia ao Deus de Israel. E essa adoração chegou-se até a Deus. Ele tinha intimidade com o Senhor. Conforme nós olhamos no Salmo 23, que ele vai dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cria nas provisões de Deus. E se hoje nós formos olhar para as nossas vidas, quem éramos noutrora, não era dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mas da mesma forma que Deus olhou para Davi quando estava cuidando das ovelhas do seu pai, Deus olhou com teu olhar de misericórdia, aonde quer que estávamos, e nos resgatou, trazendo-nos para tua casa, para o tabernáculo de Deus, para sermos adoradores e filhos de Deus. Se nós formos olhar também segundo a palavra de Deus, nós não tínhamos o privilégio e o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas através do Filho, Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio para os seus e os seus não aceitaram e não recebeu. Mas a palavra de Deus veio até aos nossos corações e da onde nós estávamos, o Senhor nos resgatou e nos trouxeste para o teu abrisco. Então a palavra vai dizer que ele cuidava das ovelhas do seu pai, adorava ao Senhor, e Deus tirou do curral e colocou num palácio para dirigir o povo, para governar ao povo, para conduzir ao povo, para que o povo viesse ter aliança com Deus. Aqueles que não davam nada por Davi começaram a ver as mãos de Deus sobre a vida de Davi. A própria família não dava nada por Davi, mas Deus lá do céu dava algo para Davi, porque Davi era precioso aos olhos de Deus, porque ele era um grande adorador. E nesta noite, esta palavra, muitos podem não dar nada por você, mas você é precioso aos olhos de Deus. Você
é joia nas mãos de Deus. Deus te tirou deste mundo para fazer de vós príncipes e princesas. Deus tirou do mundo para fazer de vocês filhos cordeiros dos céus e da promessa de Deus. E da mesma forma que Davi, muitas das vezes ele foi humilhado, mas mesmo sendo humilhado, Deus o tirou da onde ele estava e exaltou e colocou em lugares altos para governar ao povo de Deus. E o que Deus quer fazer conosco? Deus nos escolheu para que, através das nossas vidas, venhamos fazer uma grande obra do Senhor. E o Senhor conta comigo, e o Senhor conta contigo. E o Senhor conta conosco. E a partir do momento que nós estivermos em sintonia e ligação, Deus irá fazer uma grande obra sobre todas as nossas vidas. Em Tiago, no capítulo 4, do versículo 8 ao 10, para que Deus venha se realizar, se fazer presente em nossas vidas, da mesma forma que Ele pôde enxergar Davi, é necessário que venhamos se chegar a Deus. No livro de Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então é necessário, em primeiro lugar, chegarmos a Deus, para que Deus venha chegar-se a nós. Muitas das vezes nós queremos que Deus se chegue a nós em primeiro lugar, mas a palavra vai dizer: chegai-vos a Deus. Quando nós chegamos a Deus, nós oramos, lemos a palavra, louvamos ao nome do Senhor, preparamos os nossos corações e Deus se apresenta às nossas vidas. E vai dizer: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, convertei-se o vosso riso em planto, e o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, quando nós chegamos diante de Deus, conforme Davi muitas das vezes pudesse chegar diante de Deus, e se apresentar diante de Deus, se colocando a sua vida na presença de Deus, como muitas das vezes ele pôde orar, dizendo: sou verme, sou pó, se apresentou diante de Deus, mas Deus, através da tua infinita misericórdia, pôde ouvir e purificar Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele, quando reconhecia o seu erro, ele se chegava a Deus. E o que Deus quer de nós? Que quando reconhecemos os nossos erros, venhamos nos chegarmos diante de Deus e expor as nossas situações a Deus. Conforme a palavra vai dizer: limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração. E que nessa noite nós possamos purificar as nossas vidas, purificar o nosso coração, sentir as nossas misérias, as nossas necessidades, lamentarmos-nos diante de Deus e converter o nosso riso em planto e o vosso gozo em tristeza, humilhar-se perante ao Senhor, colocando as nossas vidas em teu altar, e o Senhor, Ele o exaltará, e o Senhor exaltará a tua igreja. Deus pôde exaltar Davi porque ele se apresentou diante de Deus e apresentou o seu estado, a sua miséria, e ele sabia que ele não era nada a não ser Deus na sua vida. Não foi fácil para Davi, mas ele pôde obter vitória e conquista e milagre, Deus livrar das mãos dos inimigos, porque ele era completamente dependente do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus Todo-Poderoso. Se você é dependente deste Deus, se você necessita deste Deus, limpai as vossas mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações, convertei-vos ao Senhor, e Deus o exaltará. Ele canta rábias, né, benefácia. E Davi pudesse dizer, no Salmo 84, no versículo 1 ao 2, porque ele tinha prazer de estar na casa de Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos. Ele amava, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Senhor dos exércitos,
a minha alma anelante desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Ele tinha necessidade. Ele desejava estar na casa do Pai para aprender a sua palavra, para aprender os seus mandamentos, para aprender os seus estatutos. E da mesma forma que ele amava Deus, Deus amava ele, porque ele gostava, tinha prazer de estar diante de Deus. E se nós venhamos para a casa de Deus, nós temos que amar estarmos aqui. E quando estamos aqui, nós iremos dar do melhor para Deus. E quando damos do melhor para Deus, a recompensa, ela virá sobre as nossas vidas. No livro de Mateus, capítulo 8, vai falar a história de um leproso, a qual necessitava de um milagre de Deus. Mateus, no capítulo 8, versículo 2 ao 3, vai dizer: eis que veio um leproso e o adorou. Quando ele chegou diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que era o próprio Deus, o que ele fez? Ele adorou a Deus. Independente do seu estado que ele estava, da lepra que estava sobre si, que os leprosos naquela época tinham que ser isolados, não poderia ter contato com a sociedade, mas ele sabia quem estava ali diante dele, tudo poderia fazer. Ele sabia que algo poderia acontecer na vida dele, mas quando ele chegou, ele adorou ao Senhor, e é o que nós viemos fazer nessa noite, adorarmos ao Senhor. Deus nos tirou daquele mundo e trouxeste para a tua casa, para nós adorarmos ao nome dEle, para engrandecermos os feitos dEle que Ele tem realizado em nossas vidas. E adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da vossa lepra. Ele cantarábias nebenefácia. Quando você adora, quando você se apresenta diante de Deus, da mesma forma que o Senhor Jesus pudesse dizer: o que queres que te faça? Fale com Ele: Senhor, eu necessito desta cura, eu necessito deste milagre, eu necessito dessa resposta. E o Senhor estenderá as mãos e ouvirá a tua petição. Muitos estão na casa de Deus e têm deixado até mesmo de acreditar no que Deus tem feito. Mas a irmã Shirley acabou de louvar. Enquanto você louva, enquanto você está cantando ao Senhor, Ele está cuidando de tudo. Nesta noite, Ele está cuidando de tudo. Ele está trabalhando, Ele está operando sobre a tua vida. Ele está operando sobre o que você tem apresentado a Ele. E este leproso, ele logo foi purificado. Nós olhamos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25 e 26, vai dizer: Paulo e Silas foram libertos da prisão perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Nós olhamos que quando esses homens, que também foram escolhidos por Deus, assim como Davi foi escolhido por Deus, quando estavam presos, eles não se importaram com o que estava acontecendo sobre as suas vidas, porque eles confiavam plenamente em Deus. Eles murmuraram? Não. Eles questionaram? Não. O que eles fizeram? Oraram e adoraram ao Senhor. E quando eles começaram a cantar hinos a Deus, que as pessoas puderam ouvir,
algo sobrenatural veio sobre aquele lugar e um grande terremoto veio, a qual os alicerces dos cárceres se moveram e as portas se abriram. E isso foi por causa do quê? Por causa que eles eram verdadeiros adoradores e que estavam adorando ao Deus Pai em espírito e em verdade. Quando se adora a Deus em espírito e em verdade, milagres acontecem. Da mesma forma que Deus operou na vida de Silas e de Paulo, Deus nesta noite quer operar na minha e na tua vida. Deus, Ele escolheu Davi porque ele era um adorador. Ele estava ali pastoreando as ovelhas do seu pai, mas ele estava adorando a Deus, dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de louvor, o Senhor habita nos céus, o Senhor tem nos livrado das mãos dos inimigos. O Senhor é Deus onipotente, onipresente, onisciente. Tinha intimidade, comunhão com Deus. É isso que Deus quer de mim nesta noite. É isso que Deus quer da tua vida nesta noite. É comunhão, é intimidade, é oração, é louvor, é adoração. O Senhor tem procurado na face da terra os verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Lamantaraba sebene cantarabanai. Aonde está os verdadeiros? Aonde estão os verdadeiros que possam adorá-lo em espírito e em verdade? Nós olhamos que o milagre aconteceu quando tu está adorando a Senhor. Ele opera maravilhas. Eu tenho tido experiência. Há momento em que pessoas se levantam para tirar a nossa paz, e principalmente dentro de área de trabalho. Mas às vezes eu começo a lembrar dos louvores que se cantam aqui. E o Senhor faz lembrar e entoa em nossos ouvidos as vozes dos conjuntos, e a gente começa a adorar ao Senhor. Lamantarava sebene cantarai. E daqui a pouco eu me encontro chorando, mas eu chorando de sentir a presença de Deus. E muitos dizem assim: Aurélio, tu estás no teu momento. Eu estou. E quando eu estou no meu momento, eu sinto Deus trabalhando e operando. E muitas das vezes o Senhor fala comigo: cala a tua boca, porque eu estou pelejando por ti, somente adora. Eu li um livro em que a autora, ela colocou o desejo no seu coração de adorar ao Senhor 24 horas. E ela começou sozinha adorando ao Senhor. E depois começou a chamar a família para adorar o Senhor. A sua mãe incrédula, não crendo no Deus que poderia operar milagre. E um dia o Espírito Santo falou assim: vai lá e chama tua mãe, porque hoje é o dia dela receber a cura sobre a vida dela. Mas traga ela para adorar juntamente contigo. Lamantere cantaraba sai. E ela pôde chamar a mãe e falou: mãe, vem aqui, vamos adorar a Deus. Ela adorar a Deus. Que Deus é esse? Ela falou: começa a adorar que tu vai sentir a presença de Deus. E começou a adorar, e começou a engrandecer a Deus. E de repente algo começou sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher começou a sentir a presença de Deus. E naquele instante a mulher foi curada, porque ela adorou ao Senhor e o milagre aconteceu sobre a vida dela. Nesta noite o que o Senhor está querendo dizer: não se preocupe com coisa alguma, somente adore ao Senhor. Adore a Ele. Quando tu adorares o Senhor, operará milagres sobre a tua vida. Deus te chamou, tem promessa sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Por mais que o inimigo tenha dito que tu não vai vencer, mas em nome de Jesus você já é vencedor. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai libertar os teus filhos das prisões. Deus vai libertar os teus filhos do vício.
Deus vai trazer de volta os desviados para a casa dele, porque é promessa dele. Deus vai colocar a tua casa em ordem. Deus vai agir nas tuas finanças. Lamantaraba sébia. Oséias pôde dizer, no capítulo 6, no versículo 3, conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor como alva, será a sua saída, ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra seca. Estar convidando a palavra, conhecemos e prosseguimos, que nós possamos prosseguir conhecendo a Deus, e quando chegarmos a Ele, Ele virá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra seca. Aqui nesta noite há essa chuva serôdia, aqui nesta noite há essa chuva serôdia. Essa chuva serôdia é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a presença do Senhor Jesus Cristo, que é o teu advogado, que advoga tuas causas, que pagou um alto preço pela tua vida e pela minha vida, e que tem intercedido 24 horas pelas nossas vidas. Como está o teu coração? Como está a tua vida? Se encontra como terra seca, pede ao Senhor Jesus, rega o meu coração, mas eu necessito ser regado por essa chuva serôdia, eu necessito ser curado, eu necessito sentir o toque das tuas mãos, eu necessito ver o milagre acontecer sobre a minha vida, e Deus realizará milagres sobre a tua vida. Muitas das vezes que nós fazemos mais é questionar, muitas das vezes que possamos fazer mais nesses últimos tempos da terra é murmurar. Possamos orar agora, mas temos que confiar na nossa oração. E não murmurar, é confiar. Se entregou na mão de Deus, estar na mão dele. Mas muito tem apresentado as suas causas a Deus e tem colocado-as na mão de Deus, mas tem tirado. Eu falo por experiência própria. Muitas das vezes entreguei nas mãos de Deus, mas a passar alguns minutos eu mesmo tirei. E ele mesmo pode dizer, você põe, você tira. E eu pude entender que não era do meu jeito, não é da minha maneira, mas é da maneira dele. Enquanto a igreja não tiver essa ciência sobre a tua vida, coloca na mão de Deus e tira, não verá milagre. Mas colocou na mão de Deus, deixa na mão dele e adora o nome dele, exalta o nome dele, porque quando tu adora a ele, algo sobrenatural acontece. Nós olhamos que sempre gosto de falar sobre a história de Josafá. Josafá, homem que colocou a sua casa em ordem. Como muitas das vezes nós colocamos a casa em ordem, mas ao colocar queremos ver milagre imediato. Mas talvez Deus ele vai provar a nossa fé. Deus ele vai ver se realmente estamos confiando naquilo que ele nos prometeu. Nós olhamos que veio uma multidão guerrear com Josafá, contra Josafá. Imediatamente ele fez o quê? Ele recorreu a Deus em oração e jejum e trouxe a congregação para orar ao Senhor. Até que Deus levantou Jeú e pudesse dizer a ele, nesta peleja tu não tem que pelejar com coisa alguma. Quero dizer a você, Neide, que o Espírito Santo manda lhe dizer, nesta peleja, tu não tem que pelejar com coisa alguma. Adore ao Senhor, porque quando tu realmente adorar a Deus, o milagre será realizado e concretizado na tua casa. Há muitos aqui nesta noite que tem que entregar-se por completo a Deus e confiar. Quando entregares e adorar ao Senhor, verá milagres de Deus. Isaías,
um homem de lábios impuros, que vivia no momento difícil de escassez do povo de Israel. Isaías, no capítulo 6, versículo 3, a palavra vai dizer, quando o Senhor se apresentou a ele, vai dizer: e clamaram os serafins uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. E clamavam os serafins uns para com os outros. Já pensou? No momento de escassez, no momento em que o povo estava longe da presença de Deus, Deus se apresentou em poder e glória para Isaías. E os serafins, uns dizendo para o outro, se comunicando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Tu nesta noite estás na presença do Santo, Santo, Santo. Tu estás na presença do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus que peleja, o Senhor Deus, Senhor dos exércitos, que tem pelejado por mim e pela tua vida. Aquele que nunca perdeu uma batalha, confia nele e ele vai fazer você vitorioso. Não temes, adore. Lamanchou, Benebe, Anai. Quando tu adorares ao Senhor, tu verás a glória de Deus, como Isaías pôde ver. A terra está cheia da sua glória. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aleluia. Livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, 15, vai dizer: o profeta prevê um dia em que a nação será restaurada a sua terra. Abençoaria todas as nações. O Senhor será o seu Deus. Este dia refere-se ao reino messiano, quando Cristo estiver reinando sobre toda a terra. Esse tempo está chegando, esse tempo já está perto de acontecer, porque a palavra de Deus diz que o Senhor estará à porta para buscar a tua igreja. Espere mais um pouquinho. Adore mais um pouquinho, confie mais um pouquinho, clame mais um pouco, adore mais um pouco, porque é chegado o reino dos céus, aonde nós, como igreja do Senhor, escolhidos filhos de Deus, seremos transportados dessa terra de contaminação, iremos de encontro com Deus nos ares, no grande arrebatamento. E nesse grande arrebatamento, somente os verdadeiros adoradores, que têm adorado, que têm pago um grande preço e que tem confiado no Senhor, que não desistiu das promessas, que não desistiu dos sonhos de Deus, que continua adorando, que continua dizendo: Santo, 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 Labieste, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aí este cai. Há uma promessa de restauração, há uma promessa de restauração sobre as nações, há uma promessa de restauração sobre a minha vida e sobre a tua vida. É promessa de Deus, é promessa de Deus, é promessa de Deus. Receba de Deus nesta noite, é promessa de Deus sobre a tua vida, é promessa de Deus. Receba cura, receba milagre, receba resposta de oração. Ei! Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 ao 2. E será, preste bem atenção nesse versículo, que nem todos têm ouvido a voz de Deus. Muitos podem dizer que têm ouvido, mas talvez não tenham ouvido a voz de Deus.
Porque quem ouve a voz de Deus obedece. E será, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Lamanarabasebe, ne cantarabasai. Então, o que a palavra de Deus vai dizer? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Porque muitos têm até ouvido, ou dizem que têm ouvido. Mas aquele que ouve, ele tem o cuidado de guardar os seus mandamentos e não andar de qualquer maneira. E quando se guarda os mandamentos que o Senhor Deus ordena, Deus exaltará. Se você guardares a palavra do Senhor, guardares o conserto de Deus, Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. É a palavra do Senhor que está dizendo. Quando ouvires e praticares, todas as bênçãos virão sobre ti, sobre a tua casa, sobre o que tu tens pedido, e alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então nós sabemos que ao estarmos aqui, é que Deus tem promessas sobre as nossas vidas. Que possamos chegarmos ao Senhor conforme Davi. Eu não sei qual é o estado que você possa se encontrar nesta noite. Mas o Senhor sabe. Mas dentro do estado que você possa estar, tem promessa de restauração. Tem promessa a qual o Senhor fez sobre a vida de Davi, que tirou ele do curral de ovelhas e trouxe para governar um povo grande. E Deus tem promessa sobre a tua vida. E tudo aquilo que tu colocares as mãos será abençoado. Porque tu és uma bênção na mão de Deus. Tu és uma bênção na mão de Deus. Tu és uma bênção na mão de Deus. Você tem que confiar e acreditar. Tu foste chamado para abençoar e ser provocador de milagre. E que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor a cada coração dos irmãos. Guarde esta palavra. Se alimenta-se da palavra de Deus. Prossiga em conhecer ao Senhor. Peça a Deus a cada dia para ensinar vocês a ter uma comunhão com Ele. Amém? E Deus abençoará a cada um de vós. Amém? A Tati estará com a oportunidade. A Tati, logo após